Hoje eu vou pregar sobre a parábola das 10 virgens, do Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 25. Diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviram-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa parábola, todo mundo que é cristão já ouviu várias pregações sobre essa parábola. E eu percebi algo que eu nunca tinha percebido antes em nenhuma pregação de outros pregadores. Eu percebi o seguinte: o que representa 10 virgens? 10 virgindade significa pureza. Quando se fala de virgens na palavra de Deus, significa pureza. Como o Evangelho de Mateus é um livro que apresenta o rei para Israel, você pode ver que tudo no livro de Mateus fala o reino dos céus, o reino de Deus. Por quê? Porque o livro de Mateus, ele é um evangelho voltado para revelar o rei de Israel, para identificar a chegada do rei de Israel, e é uma pregação do evangelho do reino, que é a boa nova para o reino de Israel. E o que aconteceu? O seu povo rejeitou o seu rei, para se cumprir o que estava escrito em Daniel capítulo 9, onde diz que o Messias seria cortado, seria morto. Então isso foi para se cumprir o que estava determinado na profecia de Deus. Então, esse evangelho é um evangelho para revelar o Messias aos judeus. E nós sabemos que os judeus, eles eram puros em comparação aos outros povos, às outras nações. Israel era puro, por quê? Porque Israel tinha a lei de Deus. Os outros povos não tinham comprometimento com a lei de Deus, porque a lei de Deus foi dada para Israel. Então, o que Jesus fala através dessa parábola? Ele fala assim: olha, toda Israel é pura,
Ela é pura porque ela segue a lei de Deus. Ela não se contamina com os pecados que os gentios fazem, né? Faziam, né? Então o povo de Israel é puro, que representa essas 10 virgens. Só que a pureza não salva ninguém. A parábola das 10 virgens explica isso. Você ter a lei de Deus, obedecer a lei de Deus, não vai te salvar. A lei de Deus é perfeita, absolutamente santa, perfeita, inerrável, fantástica, espetacular é a lei de Deus. Mas ela não serve para salvar alguém. Ela não tem esse poder. O poder de salvar está no sangue de Jesus derramado na cruz. Então vocês veem, a gente vê o povo judeu até hoje, que são pessoas que não se contaminam com as coisas desse mundo, procuram viver uma vida santa, procuram guardar os mais de 600 mandamentos que tem na Torá, né, que é como eles chamam os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles vivem na pureza, mas ser virgem, ser puro, religiosamente falando, não salva ninguém. Por quê? Porque Jesus está falando aqui, que de 10 virgens, ou seja, 10 noivas puras, santas, que estavam se preparando para a chegada do noivo, e apenas 5 deixaram as suas lâmpadas acesas. O que é lâmpadas acesas? O azeite é uma figura do Espírito Santo que é derramado no coração de todo aquele que aceita Jesus como Salvador. E para que serve a lâmpada nessa parábola? Para que o noivo enxergasse o rosto da noiva. Se não tivesse nada para que ele enxergasse, como que ele ia saber se aquela era as 10 virgens que foram prometidas para ele? Como que ele ia saber se não dava para enxergar? Então a ordem foi clara: vocês têm que manter a luz acesa, manter o óleo, porque naquela época acendia a luz através do óleo, né? Então precisava de óleo para manter a luz acesa, para que o noivo pudesse enxergar e reconhecer aquelas noivas virgens, aquelas 10 noivas virgens. Mas apenas 5 virgens mantiveram a sua lamparina acesa, mantiveram o óleo para que a lâmpada não se apagasse. O que significa isso? Isso significa, essa parábola é para mostrar aos judeus que ser puro, guardar a lei de Moisés, guardar a lei de Deus, não vale nada se você não aceitar Jesus como Salvador. Porque se você não aceita Jesus como Salvador, você está deixando a sua luz se apagar. O Espírito Santo é o responsável por fazer alguém se converter e dizer sim para Jesus. O Espírito Santo é responsável por isso. E o Espírito Santo é uma figura do azeite. Então, quando uma pessoa não dá ouvido à voz do Espírito, porque a voz do Espírito sempre diz essa palavra:
aceite Jesus como Salvador. Essa é a voz do Espírito. 5 virgens ouviram a voz do Espírito, colocaram o azeite, colocaram o óleo e a luz continuou acesa. E quando o noivo veio, elas puderam entrar e se casar com o noivo. Mas as outras 5 virgens, que eu repito, a virgindade é uma figura de pureza nessa parábola aqui, né? É uma figura de pureza, de pessoas santas, de pessoas que guardam a lei de Deus, que não se corrompem com as coisas desse mundo, que são pessoas decentes, que são pessoas de caráter, que são pessoas que fazem tudo certinho. Isso significa pureza. Mas a lição que a gente tem nessa parábola é a seguinte: não adianta nós sermos puros, sermos santos, guardarmos toda a lei de Deus, se nós não aceitarmos Jesus como Salvador, se nós não dependermos de Jesus. Jesus é a nossa luz. Ele mesmo diz lá no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu vim dar visão àqueles que estavam cegos. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Esse é o chamado de Jesus para toda a humanidade. Mas o povo de Israel, uma parte do povo de Israel, deixou o óleo acabar e a luz se apagou. E se essas pessoas morrerem na incredulidade em aceitarem Jesus como Salvador, se elas morrerem sem aceitarem, Jesus vai dizer isso aqui, ó: a verdade é que eu não as conheço. E ele fala: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Isso serve para os cristãos também, que se apoiam, que se orgulham de viver vidas exemplares. Tem gente que fala assim: eu sou isso, eu sou aquilo, eu dou o dízimo, eu ajudo as pessoas, eu faço caridade, eu respeito todo mundo, eu sou uma boa pessoa. Mas se você não bota toda a sua confiança no Senhor Jesus para te salvar, você infelizmente não se converteu ainda. Uma pessoa que bota a sua confiança nas suas próprias obras, na sua própria conduta, ela ainda não se converteu. Ela é uma pessoa virgem, pura, que representa pureza. Ela é uma pessoa pura, que guarda a lei de Deus, que procura andar no caminho correto. Porém, ela nunca aceitou esse azeite, que é o Espírito Santo, que faz ela crer em Cristo e confiar em Cristo somente para ter a vida eterna. Então, nós cristãos temos que ter essa lição de aprender a confiar na obra de Cristo, não nas nossas obras. É lógico que o cristão tem que se separar do mundo. O cristão não pode viver no pecado, porque se ele vive no pecado, ele nunca creu. O cristão, ele tem que se separar das coisas desse mundo e viver uma vida exemplar, uma vida santa. Agora, o cristão não pode justificar a sua salvação pelas obras que ele pratica. Por quê? Porque as nossas obras não valem de nada para a nossa salvação. Não vale nada. A minha obra, a sua obra, a obra de qualquer crente não serve para nada para salvar. Porque o que vale é o sacrifício de Cristo.
É o homem perfeito, santo, que nunca pecou, morrendo e levando a culpa minha e sua na cruz do Calvário. E quando eu creio nele, eu recebo a vida eterna imediatamente. E eu confio nele, nós temos que confiar nele, 100% na obra dele. E não ficarmos confiando nas nossas obras, na nossa boa conduta. Repito, temos que ter caráter, temos que ser pessoas exemplares, temos que dar bom testemunho, temos que fazer tudo isso, mas nunca devemos usar isso como meio de salvação, porque isso não salva. O que salva é a obra de Cristo. E é esse que é o azeite que nós temos que ter. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até amanhã. Hoje